Nós começamos na semana passada uma conversa aqui sobre Jesus. Período de Natal, a gente tem esse momento importante de falar sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Só que eu estava pensando, a princípio eu faria uma exposição de Mateus, parte a parte, mas eu quero conversar sobre Maria hoje, né? A Maria, que foi mãe de Jesus, ela tem um papel muito importante na Bíblia. E a minha ideia aqui é refletir um pouco com vocês sobre a reputação de Maria e o preço da missão dela. Porque nós protestantes não entendemos que Maria ela é uma mediadora entre Deus e as pessoas, mas ela, por vezes, também não é muito falada em meio protestante, da importância dela, da visão que nós temos sobre ela, né? Domingo passado eu falei sobre Jesus, o nascimento dele, o rosto dele. Deus para nós tem um rosto de Jesus, a personalidade de Jesus. E hoje eu quero fazer uma coisa que nós chamamos de exposição bíblica. Para quem não está acostumado, a gente vai lendo o texto bíblico enquanto eu vou explicando o texto, tá bom? Então por isso eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 1, versos do 26 ao 38. O texto vai ser projetado aqui também, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, fica à vontade, tá bom? Deixa eu só fazer um adendo aqui a respeito de Lucas. Lucas foi o evangelista que não conviveu com Jesus diretamente. Isso é, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, Lucas não andou com Jesus. Na verdade, ele se converteu na viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele conheceu Jesus nesse momento, e ele vai fazer um papel muito importante, basicamente de um historiador, de um biógrafo, digamos assim, de coletar, a partir das fontes das pessoas que andaram com Jesus, a história de Jesus. Por isso que Lucas traz algumas coisas que a gente não encontra em nenhum dos outros evangelhos, porque ele tem histórias, parábolas e coisas que só ele fala. Lucas também é o evangelho com a maior extensão de explicação. Ele explica as coisas com muito detalhe, né? E por isso que eu resolvi vir para Lucas para fazer a exposição a respeito de Maria. Então vamos ler Lucas 1, verso 26. O texto bíblico diz assim, ó: no 6º mês da gestação de Jezabel. O pessoal ficou escandalizado. De Isabel. Jezabel é outra mulher da Bíblia. De Isabel. É interessante que, antes de falar do nascimento de Jesus, Lucas resolve falar sobre como que João Batista ele foi gerado, né? Isabel é uma mulher muito importante na Bíblia. Para a Bíblia Sagrada, Isabel, ela representa a família de uma tradição sacerdotal que é de Arão. Isabel é descendente de Arão. E o seu marido, Zacarias, ele é descendente de uma outra linhagem sacerdotal que é de Abias. Então você tem a linhagem de Arão e de Abias. O que nós estamos falando é que eles são de uma família sacerdotal. Por que isso é importante? Porque eles casavam entre eles. Sacerdote casa com sacerdote. Sempre foi assim. E na realidade eles são a única família que se mantiveram depois do cativeiro da Babilônia. Porque as outras tribos se perderam. Por que a gente chama judeu de judeu, né? Hoje, porque a única tribo que conseguiu se manter coesa foi a tribo de Judá. As outras tribos se misturaram ou se perderam, mas a tribo de Judá se manteve forte e por isso que eles recebem o nome de judeus, porque os judeus, as outras famílias, né, se reuniram com essa família que se manteve mais forte. Eles eram um casal de gente, estavam idosos nesse momento aqui. E Isabel, segundo a Bíblia, era estéril. Naquele tempo, quando alguém não podia dar filhos, se entendia que o problema era da mulher. A mulher era estéril, por isso não dava filhos, né? A gente sabe que hoje isso não é verdade. Mas naquele tempo, essa era a ideia central. Ela era idosa, não podia gerar filhos, e o texto bíblico diz que, por um milagre,
anunciado por um anjo, que é o anjo Gabriel, ela gerou um filho chamado João, que a gente vai conhecer como João Batista. Na realidade, como eu sempre falo, não é nome e sobrenome. João, e aí tem a função dele, aquele que batiza, João o Batista, né? Então, João Batista, ele era primo de Jesus porque Isabel era da família de Maria, né? Então, João o Batista estava na barriga ali de Isabel e ia nascer. Nesse período, quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, a Bíblia diz logo em seguida, no verso 26, que Deus enviou o anjo Gabriel. E aqui, gente, tem uma questão intensa na Bíblia, porque a Bíblia fala muito de anjos. Apesar da gente não falar muito sobre isso, a Bíblia fala muito e o tempo todo desses seres angelicais. Esse anjo Gabriel, ele é famoso no Antigo Testamento. Apesar de hoje em dia as pessoas terem uma compreensão assim, o anjo apareceu para mim, todo mundo faz uma festa, uma felicidade só, na Bíblia era um pouco diferente. Eu vou trazer um relato aqui, que está em Daniel capítulo 8, verso 15 a 18, sobre o que acontecia na Bíblia quando o anjo aparecia. A gente imagina que o anjo aparece, aí vem lá uma pessoa dar um abraço no anjo, que coisa feliz. Mas de fato, o que o texto bíblico apresenta para a gente era o seguinte, olha, o profeta Daniel diz o seguinte: enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim. Ouvi uma voz vinda do rio Ulai gritar. Gabriel explica a esse homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, eu fiquei tão aterrorizado, Daniel falando quando ele estava vendo o anjo, né? Que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao fim do tempo. Enquanto ele falava, eu desmaiei. Eu caí no chão com o rosto em terra. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então as experiências com anjos na Bíblia sempre são muito intensas, né? Esses seres que não dá para explicar muito bem, eu particularmente nunca vi um na minha frente, se eu visse eu ia querer tirar uma selfie, mas pelo que parece não funciona muito bem, né? Então esses anjos, especialmente o Gabriel, ele está nos eventos mais importantes da Bíblia. Todos os grandes anúncios ele está presente, ele é um mensageiro de Deus. E aí no Lucas 1,19, o texto fala, né, sobre quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, que era o sacerdote no templo. O anjo disse o seguinte: olha, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer boas novas. Agora, porém, você vai ficar mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Pelo relato bíblico, o anjo ele tem autoridade, inclusive, para fazer esse tipo de coisa, deixar alguém sem palavras, emudecido, né? São figuras muito poderosas da Bíblia. E Zacarias, que era um homem que vivia no templo oferecendo sacrifícios a Deus, ele exercia o ofício mais importante da época, que era o ofício do sacerdote, mas pelo que o texto bíblico fala, ele tinha dificuldade de crer nas coisas que Deus apresentava para ele. Bom, os anjos, a gente pode pensar em 4 aspectos, pelo menos do que a Bíblia fala. Primeiro, eles são poderosos. Para você ter uma ideia, quando a Bíblia diz que os anjos foram no túmulo de Jesus, a pedra que ficava na porta do túmulo era uma coisa assim ridiculamente pesada. E eles que moveram a pedra, né? Os anjos, então, eles aparecem para abençoar o povo de Deus, às vezes para se opor ao povo de Deus. Eles criam resistência ao povo de Deus. Isso aparece, por exemplo, em alguns momentos da Bíblia. São figuras que têm muita autoridade e Gabriel, especificamente, parece ser um anjo que traz mensagens de Deus para o povo. É um mensageiro, né? Bom, depois disso, o anjo vai a um lugar muito específico e o verso 26 diz que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Aqui tem uma das coisas mais belas do texto bíblico, porque quando você fala de Nazaré, hoje, depois que Jesus nasceu e a gente conhece a história de Jesus, é um lugar muito valorizado, né? Tem várias pessoas que vão ao território de Israel, conhecer essas aldeias, essas cidades, tiram foto, viram um lugar turístico,
Mas o fato é que no tempo de Jesus, Nazaré era um lugar que ninguém queria ir. Era um lugar terrível. Eu não quero nem fazer paralelos com a realidade do meu Rio de Janeiro para não ficar ruim, mas assim, era aquele tipo de lugar que ninguém quer morar, ninguém quer ficar perto, ninguém quer ir para lá, ninguém gostava daquele lugar. Era um lugar de gente pobre, pescador, distante, sem muito acesso a nada, e pior, ficava longe de Jerusalém, porque o lugar central da espiritualidade judaica era o templo, né? Então, quanto mais longe do templo, automaticamente se associava que mais longe de Deus você estava. E, bom, lá em Nazaré, uma cidade com um pouco mais de 1.000 habitantes, algumas pessoas vão dizer 800 pessoas, uma aldeia super pequena, que Natanael, quando encontra Jesus, pergunta, pode sair alguma coisa boa de lá? Então é um lugar assim altamente depreciado, né? A Bíblia diz que o anjo Gabriel vai para esse lugar, para Nazaré, para esse lugar que ninguém esperava nada de lá. Bom, o templo era um lugar importante, Jerusalém. Nazaré ficava no norte de Israel. O norte de Israel foi o lugar que passou por muita idolatria, muitos problemas, ficava muito perto das cidades gentílicas, então, portanto, tinha muita mistura de religião, muita mistura de tudo, ninguém gostava de ir para lá. E aí, nesse momento, nós, na Bíblia Sagrada, nós temos um período que nós chamamos de período interbíblico, de mais ou menos 400 anos, que vai do último profeta até o momento em que Deus volta a falar com o povo de Israel. Nesse momento aqui, o povo de Israel está no cativeiro. E o cativeiro sempre foi o sinal da maldição ou da rejeição de Deus ao povo de Israel. Ser levado para o cativeiro. Eles estão num silêncio absoluto, não havia profetas. E o templo era um lugar que estava corrompido naquele período. Por que estava corrompido? Bom, lá em Lucas 3, diz que no 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, e seu irmão Filipe governava Ituré e Traconites, e Lisânias governava a Bilênia. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio a mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Quando Zacarias morre, e automaticamente quem deveria assumir o ofício do sacerdotal era João, o que acontece? A política se envolve com a religião e coloca lá um sacerdote que não tinha nada a ver com a família dos sacerdotes. Por isso que no templo estava Anás e Caifás. Para quem conhece o Antigo Testamento, a Bíblia, sabe que não existiam sumos sacerdotes. Era sempre um sumo sacerdote que trabalhava durante o período da sua vida e quando ele morresse, um outro assumia. Tem dois. Isso significa que o templo estava corrompido. O templo estava pervertido pela lógica, pelo poder de Roma, né? E João Batista é a figura que vai para o deserto. Então, é como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente que a espiritualidade, que Deus não estava mais no templo, Deus foi para o deserto, e por isso que a voz de João Batista é uma voz que clama no deserto, né? Nesse momento, nós temos assim um problema muito grave, porque Deus havia se silenciado, não haviam profetas, não havia a palavra de Deus circulando, diferente para a gente, que a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Naquele tempo, se não há profetas, a voz de Deus está em silêncio. O profeta é a boca de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, até Jesus, né? Por isso que a Bíblia diz que os profetas foram até João Batista, e João Batista é o último profeta, né? Nesses termos do Antigo Testamento. E aí a grande questão é que, enquanto eu li esse texto, eu me fazia uma pergunta. Por que Deus, que falava diretamente a muitos homens no Antigo Testamento e mulheres, quando vai anunciar o nascimento de Jesus, ele envia um anjo? Essa foi uma pergunta, né? E uma das coisas é exatamente essa. A voz de Deus, ela estava em silêncio. Ao escolher enviar o anjo, é como se Deus estivesse dizendo que uma nova voz vai surgir, que não é mais profética. É a voz do próprio Cristo, que vai ser simbolizada e representada
como a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Então, o anjo é o mediador desse caminho. Mas a voz de Deus, ela vai ainda entrar na história. E aí você fala, mas Herbert, João Batista não é uma voz que clama do deserto? É. E como eu aprendi com um professor meu de homilética, de pregação, ele tinha uma analogia que eu achava muito interessante. Ele dizia o seguinte, a voz, ela é passageira, temporal, mas a palavra de Deus é eterna. A voz, ela ecoa para o momento em que aquele auditório está ouvindo, mas a palavra, ela permanece. E Jesus, ele não é reconhecido como uma voz, mas como uma palavra. Para quem não está acostumado com essa linguagem bíblica, essas coisas importam. Para o texto bíblico importa. A palavra e a voz, o João Batista que é quem prepara o caminho, e Jesus é quem organiza esse caminho, leva uma multidão atrás dele. Então o anjo, ele vai fazer o papel de um mediador, de dizer, olha, a palavra de Deus vai voltar para a história. Porque o último profeta do Antigo Testamento termina dizendo o seguinte, que o povo de Israel falhou miseravelmente. E que ao invés de Deus mandar um novo mensageiro, ele mesmo viria para a história. Essa é a profecia de Malaquias, dizendo, o próprio Yahvé vai entrar na história. E o próprio Yahvé aqui é o próprio Jesus. Então o anjo está anunciando uma coisa que é absurda para o povo judeu, até hoje. Qual é a coisa absurda? Que o próprio Deus encarnou. Isso é difícil. Como é que o próprio Yahvé, o próprio Deus que fez céus e terra, o próprio Deus que libertou o povo do Egito, agora vai entrar na história? E aí você pergunta, como é que ele vai entrar na história? Bom, verso 27 diz que ele falou a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Quem era José? José, provavelmente um homem de 30 anos de idade, adulto. A gente não sabe se José tinha filhos ou não, porque a palavra que aparece para os irmãos de Jesus também pode ser traduzida para os primos. Então a gente não sabe se os irmãos de Jesus são irmãos biológicos, nascidos de Maria ou não. A Igreja Católica sustenta que Maria, depois, ela só teve Jesus, ele é o filho primogênito, ele é o único filho. E de fato, é o que parece. Os protestantes tentam mudar isso, mas pelo que parece, Maria só teve Jesus mesmo, né? Bom, mas essa é uma discussão teológica que eu não quero entrar aqui. Um homem adulto que provavelmente morreu aos 60 anos de idade. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque quando Jesus inicia o seu ministério público, José já estava morto. A Bíblia não fala de José no período em que Jesus está iniciando o seu ministério. Ele é filho de Maria, ele é filho do carpinteiro, mas José não aparece nos relatos bíblicos. Provavelmente o que acontece, olhando para a tradição, é que Jesus perdeu o seu pai, né, José, muito novo, e ele teve que assumir o trabalho da família. Por isso que Jesus também trabalha como carpinteiro, porque era assim que acontecia naquele tempo, né? E é provável que Jesus não tenha conseguido estudar, digamos assim, dar prosseguimento aos seus estudos nas escolas judaicas da época, né? Beit Sefer, Beit Talmud, que era a escola de aprofundamento do conhecimento da Torá, né? Então Jesus, ele é carpinteiro e filho de carpinteiro. Ele é alguém que cresceu em Nazaré, tendo que assumir o trabalho da família, por ser o filho mais velho. Ele que devia, digamos assim, manter a casa, né? E quem era Maria? É um nome muito interessante, eu falei isso na Casa Viva que eu fui terça-feira, que Maria é um nome hebraico importante da irmã de Moisés, Miriam. A gente usa o nome grego dela, né, Maria, mas o nome dela em hebraico é Miriam. E ela era uma descendente real da família de Davi. Ela é uma mulher muito importante, apesar de estar no norte de Israel. Então José e Maria são esse casal. José com 30 anos, Maria com provavelmente 14 anos de idade, 15 anos de idade, se casando com José. E o texto diz no verso 28 que o anjo Gabriel aparece para essa mulher e diz assim:
Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Todo mundo, agora você imagina um coral cantando de fundo, tambores tocando, mas deixa eu dizer uma coisa. Todas as vezes que a Bíblia diz que aparece um anjo e diz: alegre-se, você foi favorecido, você fala: ah, não acredito. Eu estou lascado. Logo eu. Quando isso apareceu para Moisés, o que ele teve que fazer? Voltar para o Egito, embate com o faraó, uma confusão só. Deus fala a mesma coisa para Jeremias. E Jeremias foi o profeta que inaugurou o sofrimento no ministério profético. Sofreu do início até o fim de sua vida. E pior, profetizou e nunca viu uma profecia dele se cumprir. Zero. Foi levado para a cisterna, apanhou, foi abandonado, aconteceu um monte de tragédia. Gideão, quando ouve isso, ele se esconde. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Gideão, ele fugiu, se escondeu e começou a pedir sinal. Senhor, se amanhã eu acordar, a lã estiver seca, mas tiver chovido todo o redor, aí no dia seguinte, aconteceu, no dia seguinte, se a lã estiver molhada e o redor seco, não sei o que, cara, aconteceu. Todas as vezes que a Bíblia aparece um anjo dizendo: favorecida, alegre-se, o Senhor está com você, meu irmão, saiba de uma coisa, vai sofrer. Essa é a verdade. Bom, a reação de Maria é muito interessante. O verso 29 diz assim: confusa, e confusa aí você pode colocar um monte de coisa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Imagina uma menina de 14 anos ouvindo um anjo dizendo: alegre-se, favorecida, porque o Senhor vai te favorecer. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo estava querendo dizer. E aqui o texto faz um paralelo muito interessante entre Zacarias, que ouviu esse mesmo anjo, e Maria. Zacarias era um sacerdote, trabalhava no templo, dedicado a Deus, e quando o anjo fala com ele, ele fica confuso e pede uma garantia. O que o anjo faz? Vai ficar mudo. Essa é a garantia. Maria, uma menina simples, vivia numa aldeia pobre, recebe o anúncio, fica confusa, mas ela quer entender o que significa aquilo. E isso nos ensina uma coisa muito importante, porque a gente pode pensar que o maior inimigo da missão é o diabo. Mas na verdade, para a Bíblia, é o medo. O medo e uma incerteza que não te deixa sair do lugar. Eu diria que uma incerteza neurótica. O neurótico é aquele que vive em dúvidas, mas não faz nada. Essa é a dúvida neurótica. Dúvida, e isso não movimenta ele para nada, né? Então, o oposto da fé para a Bíblia não é a dúvida. Maria pergunta: o que significa isso? O oposto da fé é o medo. E daí a importância da expressão no hebraico, né, yarer, que é não temas, que aparece regularmente na Bíblia. Não temas, não temas, não temas, não temas. E qual é o motivo para a gente não temer? A Bíblia diz: você encontrou favor diante de Deus. Não é a capacidade dela, não é o mérito moral dela, não é a história dela, é porque Deus resolveu favorecer ela. Ponto. Qual é o chamado de Maria? Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará Jesus. Aqui muita gente fala que o nome dele é Yeshua. Não dá para saber se é verdade. A gente não tem o texto em hebraico do Novo Testamento, só o grego. E no grego é Jesus, né? Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Imagina Maria entrando em casa simples, com vela feita de gordura, um óleo simples, olhando para a realidade dela e falando assim: do meu ventre, eu aqui em Nazaré, pobre, o marido que eu arrumei aí, 30 anos de idade, já tem filho. Imagina?
E aqui começa uma grande questão. Você imagina hoje, em dia, uma menina de 14 anos falar assim pra você, olha, um anjo apareceu lá em casa, falou isso pra mim, e ele falou que de mim vai nascer o Salvador do mundo. E a barriga começa a crescer, você olha pra aquela menina, o que você acha que todo mundo vai achar dela? Como é que é a reputação dessa menina? Numa aldeia pequena em que isso era muito valorizado. Essa menina Maria, ela tem que ser muito corajosa mesmo. Essa adolescente de sustentar que o que ela está vivendo é a vontade de Deus diante de uma sociedade que provavelmente vai tratá-la muito mal por conta do que está acontecendo. 14 anos, grávida, dizendo que é uma revelação de Deus. Imagina os sacerdotes ouvindo essa história. Imagina a sua família ouvindo essa história. Aqui tem uma coisa bela do Natal. A gente pode ler a Bíblia a partir de dois homens. O homem Adão e o homem Jesus. Ou a gente pode ler a Bíblia a partir de duas mulheres, Eva e Maria. Eu diria, pensando numa analogia, é como se nós pudéssemos dizer que Natal é quando os filhos de Maria consolassem os filhos de Eva. É uma reconciliação entre duas famílias, digamos assim, né? E aí, o texto bíblico diz, como acontecerá isso? Eu sou virgem, verso 34. Toda a história do nascimento de Jesus é profundamente milagrosa. Você tem uma impossibilidade clara, eu sou virgem. Você tem o poder de Deus, verso 35, o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Aonde que aparece essa palavra em outro momento da Bíblia? Gênesis, capítulo 1, verso 2. E o Espírito de Deus cobria a face das águas, pairava sobre a face das águas. É como se o anjo estivesse dizendo para Maria que ele está recriando a criação. A partir daquilo que o C.S. Lewis chamava de que Jesus é o primeiro do novo homem. É uma expressão que ele usa, né? O novo homem. O novo homem, para o C.S. Lewis, essa nova humanidade é essa nova realidade de Deus. E Cristo é esse novo homem que nasce de Maria. E mais ainda, para a Bíblia, a parte poderosa da Trindade é o Espírito Santo. Porque quem ressuscita Jesus dentre os mortos? A gente fala Deus, mas a Bíblia fala o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é que sustenta a criação caótica para proporcionar vida? O Espírito de Deus. Tem gente que acha que Jesus faz o que faz porque ele era poderoso ou porque ele era Deus. Mas para a Bíblia, Jesus faz os milagres que faz porque o Espírito de Deus estava sobre ele. É assim que ele começa o ministério dele em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para. Então, ele faz o que faz porque o Espírito de Deus está sobre ele. A lógica do que o anjo está dizendo para Maria é que essa parte poderosa da Trindade, ela vai cobrir ela. E a ideia aqui é literalmente uma galinha cobrindo seus ovos, dando as condições necessárias para que se choquem, para que venha a vida. E Deus, como é um Deus de referências, ele usa sempre o que ele já fez para falar o que ele vai fazer. Por isso que eu digo que a fé, ela nasce da relação com Deus. A fé não é um produto abstrato da intelectualidade. Tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Jacques Ellul, que ele diz que aquilo que eu creio é a minha crença, não a minha fé. E eu gosto disso porque realmente para a Bíblia, a fé está sempre associada ao que Deus já fez. É como se Deus dissesse o seguinte, olha, eu posso te dar provas, eu posso te dar a garantia de que isso que eu estou prometendo eu vou cumprir. A não ser para Abraão. Por isso que ele é o pai da fé, né? Porque o que ele está prometendo é uma coisa absolutamente nova. Bom, qual é a referência? O anjo fala no verso 36, olha, a sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus.
O que o anjo está usando? Falando, o que Deus fez com Isabel, pensa, uma mulher idosa, engravidou, estéril, Deus vai fazer com você. Ele usa referências. Por isso que é muito importante a gente entender que na nossa vida com Deus, se você quiser ter essas experiências de Deus, você vai aprender a ter pequenas experiências e vai crescendo, 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 porque são as experiências da nossa relação com Deus que sustentam a nossa fé para ir avançando nas coisas. Por isso que quem não se desafia a uma vida de relação com Deus, nunca vai experimentar isso, porque Deus é relacional. Ninguém entende Deus primeiro pela razão. A razão é uma coisa que vem depois, sempre na vida ela vem depois. Então, verso 38, Maria disse, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito, e o anjo a deixou. Eu vou terminar dizendo o que a gente pode aprender com Maria nesse texto. Primeira coisa é que acreditar em Deus não serve para muita coisa. Acreditar em Deus é diferente do que Maria fala. Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Acreditar em Deus é diferente de ser servo, de ter uma parceria, uma relação com Deus. A fé para a Bíblia, ela é sempre uma confiança que me leva à ação. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, o que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, né, o título que a gente dá, ali nós não temos pessoas que fizeram grandes tratados da fé. Isso é uma coisa que começou nos teólogos, na patrística, que começaram a fazer tratados da fé. Mas para a Bíblia, a fé é uma relação que me leva a uma ação, a construir uma realidade com Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que quando Tiago fala assim, olha, você diz que um diz que tem obras e outro diz que tem fé, Tiago diz, me mostre as suas obras que eu vou te dizer qual é a sua fé. E aí isso acaba com aquela briga, por exemplo, que protestantes têm com católicos e cristãos têm com espíritas. Qual é a briga? De dizer, nós protestantes falamos, a salvação é pela graça, independente da fé. Os católicos vão dizer, não, as obras importam para a salvação. E os espíritas vão dizer, não, as obras me levam a uma evolução, uma salvação. Eu diria que para a Bíblia isso tudo está junto. Porque uma pessoa realmente que diz que tem fé, mas não faz nada, essa fé serve para quê? Uma crença abstrata, talvez filosófica, existencial, que arrepia, mas que não leva à realidade. Por outro lado, eu não posso dizer, bom, são só as obras, sem a confiança em Deus. Também não. É uma junção de tudo isso. É uma mistura de tudo isso. Como dizia Santo Agostinho, né, que a verdade, toda a verdade de Deus, mesmo que seja dita pela boca do diabo, e eu gosto dessa ideia dele, eu diria que a verdade de Deus está espalhada pelo mundo, independente da crença, e é a verdade de Deus. Mas essa verdade de Deus sempre me leva a uma ação. Por isso que a fé não é uma coisa isolada. A fé é uma coisa que me faz ter ações concretas. Bom, isso é ter fé. Maria é uma mulher de fé. Por quê? Porque ela resolveu fazer do seu corpo, da sua história, da sua vida, o palco para o nascimento de Jesus Cristo. O que Deus pede dela é muito caro. A reputação dela, o corpo dela, a vida dela, a história dela. O que Deus pede é ela. E isso, gente, é muito desafiador. Difícil. E por isso que o segundo ponto que a gente pode aprender com Maria é que além dessa fé que move a ação, é que o custo da missão é o custo da reputação dela. A gente vive numa sociedade que é extremamente narcísica. Narcísica. O narcisismo é o que você deve estar experimentando agora, pensando o que eu vou comer daqui a pouco. Fome. Ou quando você sente o cheiro de uma comida,
automaticamente, ainda mais se for uma carne, um churrasco, eu não sei se vocês gostam de churrasco, eu adoro. Você sente aquele cheiro de churrasco e automaticamente você se volta para você, sua barriga começa a roncar, como a minha aconteceu aqui agora, nesse exato momento, e você começa a pensar, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. Isso é um tipo de narcisismo saudável, é você ter condições de perceber você mesmo e cuidar de você. Estou com fome, estou com sede, preciso fazer necessidades básicas, preciso cuidar de mim, isso é importante. Só que a nossa sociedade, ela está levando isso ao extremo, né? A gente vive num mundo de telas e espelhos voltado para a gente o tempo todo. E nós somos provavelmente a primeira sociedade a sofrer, diferente talvez de um século atrás, né, dos neuróticos que o Freud tratou, porque a gente não tem mais capacidade de sustentar vínculos com o outro, com a vida, com as coisas, né? É uma fragilidade enorme. Só que quando a gente fala de missão exige da gente sustentar vínculos com o outro e com gente que não tenha nada a retribuir pra gente. Eu, não tenho filho, mas eu imagino que seja mais ou menos o trabalho de criar um filho, uma filha. Você imagina, pega um bebê, uma criança, que é aquela coisa ali, tá, que tu não sabe nem quem é ainda. Retribui, mas você tem que se doar. Uma pessoa narcísica não suporta esse vínculo. Ela vai sentir que a sua vida está sendo tomada dela, vai falar, meu Deus, acabe isso logo. E quando ela diz acaba e continua, beleza, ela está sustentando o vínculo. Quando diz acaba e entrega para qualquer coisa, bota a criança 10 horas por dia na frente de uma tela, igual uma amiga minha fez, com seu filho. Óbvio, por conta do sentimento narcísico dela, a criança teve muitos problemas depois, né? Porque ela falou, Herbert, eu não suportava, eu deixava ele 12 horas de frente para a tela, só dava comida e bebida. E eu pensando, cara, que coisa complicada, ela não podia ter filho, aquela menina, ela tinha que tratar o narcisismo dela, não tratou e teve filho, então, já era isso. Mas o ponto é que essa sociedade que só pensa em si mesmo o tempo todo não consegue construir lógicas de generosidade e de missão. Não consegue. A vida, o trabalho, tudo está voltado para si. Não é à toa que nós vivemos numa lógica de acúmulo. Quando eu me converti, assim, isso tem uns 25 anos, por aí, ou um pouco mais, eu lembro que a gente falava na igreja assim, ouvia, né? Eu era adolescente, criança, eu ouvia assim, quando você encontra Cristo, quando você encontra Jesus, né? A sua vida é mudada, você passa a tratar os outros melhor, você passa a ser uma pessoa mais honesta. Tinha uma coisa assim meio moral de tipo, você tem que se comprometer com a sua vida, você não pode mais pagar mal com mal, você tem que perdoar as pessoas, você tem que cuidar do fraco, do pobre, do órfão, da viúva. As igrejas tinham muito esse movimento de fazer alguma coisa pelo próximo, todo mundo se mobilizava. Eu lembro também que tinha uma coisa meio assim, né? Se alguém está passando necessidade, todo mundo da igreja tem que ajudar aquela pessoa. Eu quero que a vida seja assim. Mas eu sei que a nossa tendência é falar o seguinte, está necessitado? O problema é dele. Quer dizer, eu nem fico sabendo, não chega. Eu acho que essa é uma lógica, gente, muito perversa. E que não é igreja esse negócio. É um clube, é um lugar que eu frequento, mas que eu não tenho vínculo. Eu não posso chamar isso de igreja. Se eu vou num lugar que eu só participo, recebo tudo, e fala eu e Deus, isso é um adoecimento da fé, né? Então, essa sociedade de vínculos frágeis, narcísica, ela não consegue sustentar a missão. Por isso que boa parte de adolescentes e jovens, muitas das vezes, estão preocupados em ganhar a vida, fazer dinheiro e tudo mais, mas se esquecem de que se a vida dessa pessoa só se resume a isso, que vida é essa? Em que meu tempo, a minha dedicação, o meu coração, a minha mente, a minha capacidade está dedicado só a isso. Acho que a gente foi perdendo os ideais, né? Os ideais que nos vinculam à vida de uma maneira tão brutal que a gente perdeu a capacidade de olhar para o outro. Eu lembro que eu fui para Nova York no metrô, eu tirei uma foto disso. 100% das pessoas estavam com o telefone olhando para a tela, rolando tela.
Eu falei, vou tirar uma foto disso. Eu olhei para a tela também. Aí eu falei assim, tirar. Porque é impressionante esse negócio. Bom, e aí, se a gente viver num mundo não como Maria, mas como uma sociedade narcísica, a gente não consegue construir uma sociedade melhor. Não consegue, gente. Para mim, uma das coisas mais esquisitas de onde eu moro, por exemplo, é perceber que as pessoas entram no elevador e saem e ninguém se conhece. Não se falam. Quem geralmente fala é um senhorzinho médico que mora lá e fala com todo mundo. Quem é você? O que você faz da vida? Ele pergunta isso pra mim. Ah, você é casado com aquela menina? Eu já vi ela malhando lá. Falei, fofoqueiro. Mentira. Porque a gente foi perdendo essa capacidade de ser gente, né? E a última coisa, e com ela eu termino, é quanto que custa para você carregar Jesus nesse mundo. Eu acho que essa é uma das coisas que Maria nos ensina, que todos nós, de alguma maneira ou de outra, nós temos que colocar e carregar Jesus na nossa história. Isso significa muita coisa, especialmente o tipo de gente que a gente está se tornando e o tipo de mundo que a gente está construindo. Será que a gente pode dizer como Maria, né, que aconteça comigo tudo o que foi dito, tudo que ela ouviu a respeito desse Cristo? Que a minha história seja um palco, que a minha história seja a base, que a minha história seja o exemplo de Cristo para outras pessoas? Então Jesus tem que ser visto na gente. Ele não é visto na instituição, no prédio, ele é visto em nós, né? Então que Deus nos ajude a ser como Maria. Maria é uma mulher, um exemplo maravilhoso de alguém que viveu uma vida realmente de fé, que fez da sua história, da sua vida, um palco para que Cristo aparecesse para o mundo. Sem Maria não há Cristo. E sem nós também esse Cristo vai desaparecendo, pelo menos da consciência das pessoas. Amém. Bom, Ramon vai cantar mais uma música para a gente terminar. Mas que Deus nos abençoe. Nosso domingo, a nossa semana. A gente está tentando marcar aí uma Casa Viva geral. Vamos ver se a gente consegue, com todo mundo, um encontro. Mas que Deus nos abençoe e nos ajude a essa vida de andar com Jesus. Tá bom?